A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É mais uma vez um motivo de imensa alegria poder partilhar com vocês o nosso plano de estudo com o infográfico, dessa vez da lição 5, classe adulta, lições bíblicas da CPAD, título geral Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. O título da lição número 5 é Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. O texto áureo diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola. Refletir a respeito dos deleites da vida. E 3. Conscientizar que devemos resistir o inimigo. A leitura bíblica em classe, o meu destaque fica para o versículo 7, é só você pausar e ler todo o texto, e o versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, toda a lição vai girar em torno desse versículo fundamental desse texto de Tiago. A introdução diz o seguinte: essa seção da epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade. A carta é dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição esclarece por que devemos resistir às paixões e mostra ainda que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Um bom início de preparação para a aula desta semana é estudar a carta de Tiago. Assim, é possível compreender bem o contexto em que se encontra a seção que nos interessa. Logo, será possível perceber em seus estudos que o contexto da sessão versa a respeito do chamado à santidade. Esse procedimento é importante porque a ausência dele permite ao movimento moderno de batalha espiritual distorcer e forçar tanto o texto bíblico. E aí, quem quiser usar a leitura diária como uma forma de inteirar os alunos em sala de aula, ou você mesmo que está estudando é um aluno, querer se inteirar mais da lição já logo de início, pode ler cada uma dessas referências bíblicas da leitura diária, que são extremamente importantes para se inserir no contexto da lição. Então aqui está o nosso infográfico propriamente dito, que mostra a lição como um todo, num único plano. Eu sempre repito isso porque existem pessoas novas chegando para somar com a gente e assistir, né, a nossa videoaula. Então sempre repito que o infográfico ele permite ver a lição num único plano e isso acelera o seu processo de assimilação do conteúdo. Você consegue formar uma imagem mental que te dá a lição como um todo, ou seja, de forma completa, as suas partes principais, e isso ajuda você a eliminar qualquer tipo de distração ou de tempo perdido com coisas que não interessam àquilo que você vai estudar. Então, aqui você pode olhar tudo que será visto na lição e assim elaborar, você que é professor, onde você pode gastar mais tempo com a explicação da lição ou dos tópicos. E aí a gente sempre sugere um tempo para cada tópico. Aqui a minha sugestão é que se gaste 15 minutos no primeiro, 25 no segundo e 25 no terceiro. Essa lição, diferentemente das anteriores, ela não tem 4 tópicos, mas apenas 3. Então, você pode gastar esse tempo e ainda sobra, né? Daqui dá um tempo de 65 minutos.
Eu sempre calculo, em média, 1h10 que a gente tem na escola dominical para ministrar. Algumas classes têm um tempo a mais, algumas escolas têm um tempo a mais porque os alunos chegam cedo, outras não têm tanto tempo por várias situações, às vezes muitos alunos chegando atrasado, ou a escola começando atrasado, ou algumas intervenções que acabam atrapalhando. Então, em média, a gente tem esse período de 1h10, então aqui está dando 1h05, e aí você usa, aplicando em cada tópico o tempo que julgar mais necessário, tendo em vista também a interação com os alunos, que é muito importante, né? Ou seja, esse período que eu estou estipulando aqui como sugestão, já insere a participação dos alunos, né? É a, é a, é a aula colaborativa, onde os alunos possam também dar as suas opiniões, colocar seus pareceres. Então, dentro desse período, você pode fazer isso. Os dois tópicos mais importantes são certamente o 2 e o 3, na minha opinião, onde eu gastarei mais tempo. E dessa forma você consegue ministrar toda a lição de maneira que aqueles alunos que gostam de estudar a lição toda vão ficar contentes tendo a lição ministrada como um todo, chegando à sua conclusão. Então fica aí a nossa sugestão para a distribuição do tempo no período que você tem para ministrar a sua aula, você que é professor. Então a gente começa o primeiro tópico da lição, lembrando, o título é um inimigo que precisa ser resistido. O autor, por ser da área de apologética, sempre tem o cuidado de trazer algumas informações que nós, de repente, não teríamos tanto interesse assim. Ele traz primeiro a estrutura da epístola, né, falando sobre os destinatários, o conteúdo e o tema. Então ele começa já com um trecho, já desde o título do tópico, né? A Epístola de Tiago. Ele diz o seguinte: a Epístola de Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar desentendimentos entre os discípulos de Cristo. Segundo a maioria dos expositores bíblicos, a sua composição não vai além do ano 45 depois de Cristo, ou seja, o livro mais antigo do Novo Testamento, segundo esses eruditos. E aí, apenas complementando algo que não foi colocado pelo autor aqui, talvez isso venha a ser inserido em sala de aula, algum aluno venha perguntar, ou você que é aluno e está estudando queira ficar mais a par dessa situação. A grande pergunta é: quem é esse Tiago mencionado no início da carta? Porque isso também é algo que gera bastante debate. Eu trouxe um subsídio aqui apenas para que você, professor e aluno, chegue em sala de aula tendo sempre mais elementos para, se for trazido para discussão essa questão, você poder também abordar, poder interagir. E aqui está um subsídio tirado do Dicionário Teológico do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Você dá uma pausada no vídeo, lê, e em sala de aula você pode estar interagindo com os demais sobre essa questão, se necessário for. Assim a gente parte então para o primeiro subtópico, que vai falar dos destinatários. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos, de origem judaica, pelo vasto Império Romano e, de maneira geral, a todos os crentes em Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Trata-se de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus 5-7, e importantíssimo para a conduta do cristão. Então, esse primeiro subtópico fica aí a questão dos destinatários, e o que eu acho mais importante é a questão desse livro ser prático, ou seja, aquilo que Tiago transmite através da sua epístola é algo que é para ser aplicado hoje, não é algo para ficar na teoria, nas palavras, é uma questão de vivência. Então, nesse sentido, ele é muito proveitoso para as nossas vidas.
E aí o segundo subtópico, o conteúdo. O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade. Isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos. Há pouco ensino doutrinário, pois a assembleia dos discípulos era ainda tida como sinagoga. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem, aí está entre aspas, se referindo a Tiago 2:2. O termo igreja aparece aqui em Tiago 5,14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Jesus. Então, a questão importante aqui é também ressaltar que houve muito debate em relação ao livro de Tiago, justamente pela pouca referência à pessoa de Jesus e sobre a ausência de ensinos doutrinários dentro do segmento apresentado por Paulo, por exemplo. Então, é uma discussão muito difícil. O livro de Tiago foi um dos últimos a serem inseridos no cânon do Novo Testamento pela igreja, isso lá pelo século III da era cristã, depois de muito debate. Só que essa questão acho que não é importante para ser trazida para a sala de aula, porque, na verdade, isso é só uma apresentação, é só uma introdução à aula que tem como tema um inimigo que precisa ser resistido. Então, se a aula for prendida nessa questão, vai se perder muito tempo e aquilo que é mais importante vai ficar sem espaço nesse período de aula. Então, o meu conselho é que não se entre muito nessa questão para não perder aquilo que é principal, aquilo que é foco, e aí sempre a minha recomendação, depois professor, aluno que quiser se aprofundar mais na questão, pode pesquisar mais sobre essa questão do cânon do Novo Testamento, porque o livro de Tiago só entrou no cânon depois de muito debate, depois de muita conversa. E aí, tendo dito isso, a gente passa então para o terceiro subtópico, fala do tema, né? Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração, próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Esses problemas vêm atravessando séculos e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana permanece o mesmo. O ensino aqui está tratando do caráter cristão, que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo, e essa é a parte realmente que precisa ser ressaltada. E aí a preocupação de Tiago, então, é se aquilo que falamos enquanto servos de Deus pode, a partir do exemplo de Cristo, se transformar em ação, em vivência, em prática. Então esse é o foco de Tiago. Por isso que a gente lá no começo já falou sobre essa questão de ser um livro prático. Aqui também é importante lembrar que há até hoje grande debate sobre a questão de Tiago falar sobre a fé sem as obras serem mortas, porque parece que não combina com aquilo que Paulo falou sobre Abraão sendo justificado pela fé e não pelas obras, lá em Romanos 4. Então, é outra discussão que também atrasou a inserção do livro de Tiago no cânon do Novo Testamento, tá? Tá no mesmo assunto que eu falei anteriormente. Não vale a pena o debate, só vale a pena esse destaque, que sim, ele foca na questão das obras para mostrar que o cristão não pode viver de palavras, viver de aparência, mas ele precisa demonstrar no seu comportamento a transformação de vida que recebeu ao se tornar uma nova criatura em Cristo. Então, esse é o aspecto importante, e isso é muito relevante para os nossos dias, em que nós temos vivido uma geração de um cristianismo superficial nesse aspecto. Não se vive aquilo que está descrito no Novo Testamento, ou seja, se fala muito, mas não se vive e se vive, na verdade, num cristianismo de superfície e não das profundezas da revelação divina e do desejo de Deus para as nossas vidas em Cristo. Então, é uma questão bastante importante.
E aí, apenas lembrando a sugestão de 15 minutos para esse tópico, assim a gente fecha o primeiro tópico da lição, parte para o segundo, que vai falar sobre os deleites da vida, um tópico extremamente importante. O primeiro subtópico, guerras e pelejas. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano. Mas não é disso que Tiago está falando aqui. Essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos interiores. Não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres. A expressão guerras e pelejas refere-se às discussões acirradas sobre o meu e o teu. E isso é muito grave. E aí, a dica aqui é ler o texto, as referências e se estender o mínimo possível, porque os 3 subtópicos seguintes complementam o raciocínio desse, de modo que a combinação simples e objetiva dos 3 esclarece adequadamente o tópico, ok? Sendo assim, a gente parte para o segundo, que vai falar sobre os deleites. Os maus desejos, que eram a motivação dessas pelejas, entre aspas, dos vossos deleites, o termo deleites é edoné, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Originalmente significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio dos outros sentidos e da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual, deleite sexual. É a procura indiscriminada do prazer. O hedonismo permeia o pensamento pós-moderno. Hoje, qualquer esforço disciplinado ou um mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados como com profundo desgosto, ou seja, extremamente bem explicado. Eu apenas fiz um recorte da própria revista de professor, que traz aqui uma especificação do termo hedonismo, doutrina filosófica da época pós-socrática, segundo a qual o prazer individual imediato é o supremo bem da vida humana. Então, essa é uma questão que pode ser parada um pouco, né, durante a aula para se discutir um pouco sobre isso, porque é o que domina nos nossos dias, né? As pessoas nesse mesmo segmento de coisa buscam essa valorização do ser humano como se ele fosse Deus, e Deus o servo, no sentido de que tudo gira em torno da questão de se dizer, por exemplo, assim, olha, seja o que você quiser, desde que você seja feliz. Realize tudo aquilo que você quiser, tenha todo o prazer que você quiser. Então, é um culto ao homem e não um culto a Deus. Então, discutir essa questão em sala de aula é extremamente importante para cada um de nós. E aí a gente parte para o terceiro subtópico, que vai falar sobre cobiçosos e invejosos. A versão bíblica Arque, Almeida Revista e Corrigida, omite aqui o verbo matar, que consta do texto grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Esse homicídio não é literal, diz respeito ao ódio que é como homicídio aos olhos de Deus. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. E a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. O cristão deve se contentar com o que tem. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria, pois não é pecado desejar e buscar, de maneira lícita, tudo o que é útil à vida, desde que os nossos desejos sejam afinados com os desejos de Deus. Então, mais um subtópico extremamente importante para falar sobre cobiça, inveja e a busca, né, daquilo que
que nós necessitamos, que nós sonhamos como realização de vida e que é muito legítimo diante de Deus, extrair dessa questão de cobiça e de inveja. E aí a gente vai para o quarto subtópico, adúlteros e adúlteras. Tiago continua a linguagem metafórica usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e a sua infidelidade a Javé, seu Deus. A infidelidade a Deus é em si mesma um adultério espiritual. Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres, assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona fazem dele o símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A antítese segue nessa mesma linha de pensamento, pois de igual modo a infidelidade de Israel, da igreja ou de um cristão é chamada na Bíblia de adultério espiritual ou prostituição e fornicação espiritual. Então, é uma questão extremamente grave que, mais uma vez digo, faz parte da realidade da nossa igreja hoje. Então, de alguma forma, queira ou não, nós estamos inseridos nesse contexto difícil de lidar que passa a igreja atual, pelo menos aqui onde nós moramos, onde nós vivemos no nosso país. E aí a sugestão, então, para esse tópico, só relembrando, 25 minutos, um tempo ideal para se fechar a questão. A gente parte para o terceiro subtópico, então, resistindo ao inimigo. A ideia de Tiago, ao concluir essa sessão da epístola, é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado por Levítico 11:44, 19:2 e 20, versículo 7. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Muito profundo essa mensagem, mais uma vez, um aspecto muito atual para ser discutido em sala de aula, para ser pensado por nós, você que é aluno está estudando, para refletir sobre essa questão que nos atinge diretamente. Por isso, o segundo subtópico, ou seja, o primeiro subtópico, vai dar continuidade a esse conceito apresentado no título do tópico. Ele diz o seguinte: Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Nisso temos a ajuda de Deus, que resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E aí, para expandir essa questão tão importante da presença do Espírito Santo e da santificação, da santidade, eu coloquei aqui o conceito de santidade e santificação tirado do Novo Dicionário de Teologia da editora Agnus. Então você dá uma pausada aqui no vídeo e lê tanto a questão de santidade e santificação, um conceito que pode agregar valor a você que é professor à sua aula, e você que está aluno, que está estudando, também pode agregar conhecimento ao seu estudo. Ok? Aí a gente passa então para o segundo subtópico, a submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo e se aproximar de Deus, limpar as mãos, voz de duplo ânimo. O duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. As mãos são instrumentos das ações e o símbolo de toda a conduta. Para que elas sejam limpas, é necessário primeiro um coração purificado. Extremamente atual essa questão do duplo ânimo, de crentes indecisos. Parece, irmãos, que é o que a gente mais vê
nos nossos dias de hoje. Eu não me esqueço de uma expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma de suas ministrações. Ele disse que hoje há muita aderência e pouca conversão. E eu não esqueci mais isso, porque é uma verdade que nós temos visto todos os dias. Por isso tem muita gente que não sabe se fica na presença de Deus ou se vai para o mundo e fica exatamente dividido em cima do muro, como a gente diz na linguagem popular. E Jesus foi claro em Lucas 9:23 ao dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra é muito clara, muito objetiva, não dá para ficar dividido entre Deus e o mundo. Nós precisamos a cada dia fazer uma revisão de vida e assumir a nossa condição de chamados por Deus, de pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo e que têm um novo tipo de vida que não pode ser misturado com a vida antiga. E aí cabe sim uma reflexão demorada, né, tendo em vista a gravidade dessa realidade que assola a nossa geração de crentes. Terceiro subtópico, os lamentos e os resultados. Tiago continua com as suas exortações: sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Essas exortações resultam em bênçãos. Entre elas, a de que o diabo fugirá de nós e o Senhor nos exaltará. Trata-se de uma vitória completa em Cristo. Dessa forma, esse terceiro subtópico fecha esse terceiro tópico de uma maneira muito natural. Você não precisa agregar muita coisa aqui, apenas ressaltar e afirmar aquilo que nós precisamos e que tem faltado muito nos nossos dias, que é a questão de se humilhar na presença de Deus, de buscar Ele em oração, de repente parar o culto de semana, por exemplo, né, um dos cultos da semana, e transformá-lo em culto de oração. Às vezes é necessário fazer isso. Nós vamos fazer um culto diferente aqui agora. Não vai ser normal, vai ser um culto de oração. Nós vamos orar até o período final do culto, quando estiver faltando 10 minutos, lê uma palavra e faz uma oração e termina. Para que todos realmente que chegarem na igreja falem assim: nós estamos orando. Se quiser realmente orar, a oportunidade é essa. E aí começa pela oração essa questão de sentir a miséria, de lamentar, de chorar. Tem que pôr o joelho no chão, tem que se dobrar diante de Deus, para que o Senhor nos ajude a enxergar a nossa miséria e nos ajude a se voltar para Ele nesse aspecto tão importante da oração e que tem sido relegado por muitas igrejas e por muitos cristãos a um segundo plano, a uma coisa sem muita importância, quando na verdade é fundamental para a nossa sobrevivência como pessoas ativas e vivas diante de Deus e diante do mundo. Então, muito importante, é algo que deve ser ressaltado durante a aula. E aí o tempo de 25 minutos em média para fechar esse tópico. E a gente chega na conclusão. Ele diz o seguinte: Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós sujeitemo-nos à vontade de Deus e cheguemo-nos a Ele. E devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. É essa a dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Então, uma lição rica, completa, sobre como se submeter à vontade de Deus de maneira clara, sem rodeios, sem invenções, se dobrar diante de Deus mesmo, de maneira que Ele possa nos restaurar e expulsar o inimigo de diante das nossas vidas. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês mais uma vez esse plano de estudo com infográfico. Espero que a aula de vocês seja
excelente, que Deus abençoe ricamente, que sejamos todos renovados a partir dessa aula e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até lá.